Olá, tudo bem? O Integração Regional deste dia 19 de fevereiro comemora o Dia do Esportista. E para marcar esta data, nós gravamos uma reportagem especial com dois atletas que fizeram história no futebol, o Kelly e o Claudecir. E você ainda verá no programa de hoje o projeto Geladeira Solidária, realizado por 3 irmãos em Igaraçu do Tietê. No quadro Plantas que Curam, nós conheceremos os benefícios da salsinha. E você sabia que tem um jeito ideal de utilizá-la? E nós vamos até Jaú, onde você vai conhecer uma fábrica de pães de queijo idealizada por 2 irmãos. Uma delícia! E também teve a soltura no Rio Jaú de 10.000 alevinos. Essas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Integração Regional. O nosso programa foi feito especialmente para você. A partir de agora, na Cultura e Portal RC1, Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. A apresentação de Karina Cato e Daniele Varandas. Olá, boa noite. Nós abrimos o Integração Regional de hoje com a reportagem sobre o Dia do Esportista. Um dia que foi criado para incentivar, conscientizar sobre a importância da prática de exercícios físicos. E é por isso que o professor Tony de Barra Bonita nos enviou um vídeo falando da importância do esporte e também ele trabalha com crianças especiais no esporte. Veja só. Olá, tudo bem com vocês? Oi, Dani, prazer em estar participando aí com vocês pela primeira vez, né, do programa Integração Regional, do portal RC1 e especificamente falando sobre o Dia do Esportista. O Dia do Esportista é importante para todos, né? Todas as pessoas que se conscientizem, né, a fazer uma atividade física, porque ela é importante para promover inúmeros benefícios para a nossa saúde, né? Tanto modalidades individuais como modalidades coletivas, é muito importante nós estarmos fazendo alguma atividade. Gostaria de salientar que todos nós deveríamos fazer alguma atividade que nos dê prazer, né? Que a gente faça com vontade de estar praticando algo, né? E eu especificamente venho falar sobre uma área que eu trabalho há muito tempo, né? Que são com crianças especiais. Então, desde uma atividade recreativa, uma caminhada, uma atividade mais específica, como modalidades de handball, basquete, futsal, que a gente pratica e que eles gostam, né? E até mesmo o atletismo, que é uma atividade que nós temos aí vários atletas campeões regionais, campeões estaduais, nacionais e até mesmo temos um atleta campeão mundial, né? Que é o atleta da nossa equipe. Nós participamos do circuito, né, no qual eu fui um dos idealizadores desde 1997. A gente organiza o circuito regional em nossa região aqui, né, circuito regional de esportes adaptados, né, e de atletismo também. Então nós fazemos esta seleção do regional e participamos de competições estaduais e nacionais, através de um projeto onde nós temos aqui em Barra Bonita, né, que é um projeto FUMB Especial, que é uma parceria entre a Prefeitura de Barra Bonita e a FUMB, né, com as APAES, Escolas Especiais da nossa região, onde nós levamos os atletas que têm a índice para competir em competições nacionais. Então, para competição nacionais, eles têm de ter índices. Então, aí são os atletas de alta performance, né, que é os atletas, inclusive, atletas nossos que têm aí direito ao Bolsa Atleta do governo federal, né? Esse ano nós tivemos 4 atletas com direito ao pedido de bolsa, inclusive nós já fizemos e estamos esperando agora a validação para com que eles consigam receber essa Bolsa Atleta para a ajuda deles. Evidentemente que nesse momento que estamos passando está muito difícil devido à pandemia, né? O ano passado nós tivemos só a participação do Meeting Brasileiro de Atletismo, em março de 2020, dia 5, 6 e 7, e lá nós ficamos vice-campeões nacionais, né, nesse evento ano passado. Depois teve a pandemia e a grande maioria dos atletas estão fazendo algumas atividades em casa, né? Ou quando possível, se não estiver na fase vermelha,
a gente orienta a fazer alguma atividade aeróbica, ou seja, uma caminhada, uma corrida, em locais que não tenha muita aglomeração. Então eu gostaria de agradecer a todos, né, a todas as pessoas que praticam alguma atividade física e salientar da importância da atividade física para com que você tenha uma melhor qualidade de vida, tanto para as pessoas, né, ditas normais, como todas as outras pessoas que tenham algum tipo de deficiência. O importante é sempre estarmos se movimentando, fazendo algo que nos dê prazer, para com que a gente tenha sempre em mente uma qualidade de vida melhor. Um abraço, tudo de bom para vocês e espero estar novamente com vocês em breve. Um grande abraço. Você está acompanhando Integração Regional com Karina Cato e Daniele Varandas. Nós também fomos ouvir a história do Kelly Guimarães. Ele, né, Dani, que passou por vários clubes, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Olha só. Dia 19 de fevereiro nós comemoramos o Dia do Esportista e nada melhor do que falar com ele, o Kelly Guimarães, ele que já foi jogador profissional, já atuou em vários clubes do país e também do mundo, e é ele quem vai falar com a gente agora e contar a experiência dele como jogador profissional. Kelly, seja bem-vindo à Integração Regional. Eu queria que você falasse pra gente como que você se descobriu jogador de futebol, como tudo começou na sua vida. Eu fico primeiro a agradecer, né, pelo convite. Eu acho que é um projeto interessante e mais valorizado ainda pela semana, né, do desportista. Então, fico muito feliz por isso, depois de 11, 12 anos ainda ser lembrado, né. Mas eu acho que desde muito criança, né, eu iniciei a minha caminhada no futebol. Lógico que eu não imaginava essa questão profissional, mas aqui em Barra Bonita, né, havia muitas escolinhas, muitos times nos bairros e até na região aqui, e isso me despertou muito, né, esse desejo de ser atleta profissional. Eu acho que tive a ajuda de muita gente, né, mas principalmente da minha família, que me apoiou muito. E eu não imaginava que eu poderia ter viver tudo isso, né? Mas eu acho que ficou muito provado para mim, como homem, né, em crescimento também para mim, que quando você acredita no seu sonho e você acredita no seu potencial, né, as coisas acontecem. Então eu fico muito feliz pela história que eu pude escrever e hoje poder passar um pouco da experiência vivida. E fala pra gente sobre você como jogador profissional. Você começou no Bragantino e conta pra gente como foi esse desenrolar dessa história como jogador profissional. Eu cheguei em Bragança Paulista em 91, né, na equipe de base, fui fazer a famosa peneira, né, que hoje é a avaliação, e eu tive a felicidade, né, de passar nessa avaliação e ser aprovado, né. É evidente que antes disso eu tive algumas experiências no 15 de Jaú, no Santo André, no Palmeiras, que eu não fui aprovado, mas eu acho que a persistência, né, aquilo que eu falei, o desistir, ele não fez parte da minha vida, então isso fez com que eu pudesse vencer, né. E a minha história, na verdade, está baseada aqui, né. Eu comecei no Bragantino em 91, depois do Bragantino eu passei para o Atlético Paranaense, tive uma passagem pela Espanha, né, na verdade, antes do Atlético Paranaense. Fiquei 4 anos também no Atlético Paranaense e a partir daí eu fui para o Japão, na equipe do UFC Tóquio. Permaneci por 4 anos ali, né? Foi uma experiência incrível viver fora do país. Depois eu regressei, voltei para o Brasil, joguei no Cruzeiro de Minas Gerais. Após o Cruzeiro eu saí novamente, fui para o Al Ain do Emirados Árabes, né? E fiquei 1 ano e meio também, uma experiência maravilhosa, uma cultura totalmente diferente. Joguei 1 ano e meio no Grêmio e depois encerrei a minha carreira voltando no Atlético Paranaense, né? Então, assim, resumidamente foram 20 anos, assim, de muita experiência e de coisas que eu vivi que realmente eu não esperava ter vivido. E qual foi a maior dificuldade que você passou nesse tempo todo, mudando de país, né, trocando de time? Qual foi a dificuldade maior que você passou? Eu acho que as dificuldades elas vieram em fases, né? Eu acho que no início ali em Bragança Paulista a maior dificuldade foi você ter a afirmação, né? Era muito jovem, com 15 anos e essa fase de se profissionalizar é muito difícil, então foi uma fase difícil. Depois a fase da afirmação como profissional, né? Você passar de ser uma promessa para ser uma realidade.
E então foi uma fase também complicada. E depois as fases de mudar de países, de cultura, né? Eu acho que essa foi uma das experiências assim mais chocante para nós, porque daqui de Barra Bonita, né, uma cidade tão pequena, a gente nunca imagina que a gente pode chegar tão longe, né? Mas graças a Deus, eu sempre com a minha família, minha esposa, meus filhos, a gente sempre soube passar por cima dessas dificuldades, essas barreiras, e pudemos ter realmente experiências maravilhosas. E em todo esse tempo que você atuou como jogador, tem um lance que te marcou, que você não esquece, que você considera como o principal, mais importante da sua carreira? Olha, eu tenho alguns lances assim que são importantes para mim, assim, sabe? Eu acho que o mais importante mesmo foi no dia 28 de abril de 1993, foi onde eu estreiei como profissional na equipe do Bragantino, e foi um dia que eu jamais esqueço, né? Eu me lembro que nessa data aí, há 3 anos atrás dessa data, eu estava aqui em Barra Bonita brincando de figurinha, batendo bafo, jogando burquinha, né, que a gente fala bola de gude, e ali depois de 3 anos eu estava estreando no profissional. Então essa data eu jamais esqueço, um jogo contra o Juventus da Rua Javari, Campeonato Paulista, ganhamos de 1-0 e para mim foi marcante. E depois foi a conquista, né, primeiro título, né, como profissional, que foi no Atlético Paranaense, né, onde nós ficamos campeões invicto ali do Campeonato Paranaense, e depois também no Japão, onde a equipe que eu joguei lá nunca tinha ganho um título, e até hoje a gente é homenageado porque nós fizemos parte do primeiro conquista da história do clube, né? Então foi assim, títulos importantes. Depois também participei da Libertadores, fui vice-campeão da Libertadores, fui vice-campeão, fui campeão gaúcho, né? E outros títulos que vieram, mas os mais marcantes foram esses. E você se aposentou como jogador em 2008. De lá para cá você continuou no futebol, na equipe técnica, né? Quais clubes você passou nesse período desde que você se aposentou? Quando eu me aposentei, na verdade, eu ingressei na faculdade de Educação Física e abri uma escola de futebol aqui em Barra Bonita, né? A KG10, que até hoje, né, ela tem, o meu irmão está à frente desse trabalho. Mas aí logo em seguida já surgiu, né, esse interesse de estar voltando no esporte de alto rendimento. Então foi quando eu fui para o Atlético Paranaense, na equipe de base do Atlético Paranaense, e ali eu fiquei por 5 anos no Atlético Paranaense e alcancei alguns degraus ali até no profissional. A gente foi campeão ali da Copa do Brasil e Copa da Sul-Americana, né? E depois do Atlético Paranaense eu fui para o Corinthians, né, com o convite do Thiago Nunes, fazendo parte da comissão técnica dele. E hoje nós estamos aí, esperando o movimento do mercado para que a gente possa trabalhar novamente. Então você não vai parar, vai continuar, vai esperando o convite, né? Já tem algumas especulações? A gente tem visto aí, né? Estamos vendo pela mídia, né? Agora o final do Campeonato Brasileiro o mercado começa a ficar aquecido, existem algumas especulações, nada oficial ainda, mas tem uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Então, boa sorte para você, obrigada pela participação. É isso aí, Integração Regional entrevistou aqui o Kelly Guimarães, ele que tem 45 anos e já foi jogador profissional de futebol, passou por vários clubes do país e também do mundo. Eu não poderia deixar de falar que passou pelo Corinthians também, que é meu time do coração. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia, com Karina Cato e Daniele Varandas.
também nós queremos contar para você a história de um outro atleta, Karina, o Claudecir Aguiar. Eu estive na casa dele conversando com ele, ele que também já jogou em vários clubes famosos, incluindo Palmeiras, São Caetano, Atlético Mineiro, Portuguesa, entre outros. Confere com a gente na reportagem. Eu estou aqui na casa do Claudecir Aparecido de Aguiar, ele que também foi jogador profissional, atualmente reside aqui em Barra Bonita, e nós vamos conversar com ele. Ele vai contar um pouquinho da história, da trajetória dele no futebol como jogador profissional, ele que passou também por outro país, jogou em vários clubes aqui do nosso país, do Brasil, e vai contar pra gente a sua experiência agora, né, Claudecir? Exatamente, vamos aqui, né, passar um pouquinho para vocês aí, um pouquinho da minha trajetória e da minha carreira dentro do futebol. Bom, Claudecir, conta então pra gente como que tudo começou na sua vida no futebol. Desde criança, você já queria ser jogador de futebol, como que tudo isso começou? Eu comecei desde criança, né, desde os meus 10 anos, já gostava de futebol, inclusive meu pai tinha um time aqui, né, no bairro, comecei a jogar no time do meu pai e depois eu fui para a escolinha, né, do Botafogo, do Sescato, né, que é tradicional aqui em Barra Bonita. Acho que todos os jogadores passaram pela escolinha do Botafogo e comigo não foi diferente. Aprendi muito com o Sescato, não só dentro de campo, mas também fora de campo. E depois eu fui me despontando, foi aonde o próprio Sescato, né, me levou para Bauru. Eu lembro que nós fomos numa Kombi, né, através do Jairo Mesquiato, que conseguiu, né, uma perua Kombi. Nós fomos em 7 jogadores aqui da Barra até Bauru fazer a avaliação lá no Noroeste. E naquela oportunidade, eu e mais um outro jogador, a gente foi aprovado, né? O Luiz Antônio, conhecido por todos como o Ripa, né? O goleiro. E aí iniciou a minha trajetória em 93 lá no Noroeste de Bauru, onde foi aí o início da minha carreira na categoria de base do Noroeste de Bauru. O Noroeste foi o início, né, da minha carreira, e depois eu tive, né, uma passagem para a equipe do Mojimirim, onde eu tive a minha primeira experiência com 20 anos de ter jogado contra equipes grandes, né, porque no Noroeste jogava mais contra os times aqui da região, e lá no Mojimirim eu tive a experiência de jogar contra o São Paulo, contra o Corinthians lá no Pacaembu, Santos, que na época tinha sido vice-campeão brasileiro, joguei lá na Vila. E depois eu retornei ao Noroeste de Bauru, né, fiquei mais um ano, e depois eu fui transferido para o São Caetano, que praticamente foi o auge da minha carreira, né, foi ali onde eu consegui fazer uma boa campanha lá no time do ABC. Cheguei a ser vice-campeão brasileiro naquela oportunidade, né, perdemos para o Vasco lá no Maracanã. Então assim foi uma passagem brilhante pelo São Caetano, e aonde houve interesse, né, na minha contratação. Após essa brilhante passagem pelo São Caetano, eu tive 4 propostas oficiais, né, a do Corinthians, do Grêmio de Porto Alegre, do Atalanta da Itália e do Palmeiras, né, aonde eu acabei sendo transferido, né, para o time do Parque Antártica, que agora é Allianz Parque, e foi foi a realização do meu sonho, porque quando eu comecei minha carreira no Noroeste de Bauru, eu tinha um sonho de vestir a camisa de uma grande equipe do futebol brasileiro, independente de qual camisa fosse, né, e graças a Deus foi um sonho realizado de ter vestido a camisa do Palmeiras, ter jogado com grandes jogadores de seleção brasileira, né, ter jogado grandes clássicos contra Corinthians, contra Santos, contra São Paulo, né. Então ali foi um momento marcante, né, da minha carreira, de ter vestido aí a camisa de uma grande equipe que foi o Palmeiras. E depois eu tive a realização de outro sonho, né? Os meus sonhos eram jogar num time grande, no futebol brasileiro, e o outro era jogar fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de jogar
no time do Kashima Antlers do Japão, né, onde nós temos como ídolo o Zico. Então, assim, foi mais um sonho realizado de jogar na terra, né, do sol nascente, fora do país. Tive experiências muito boas, muito marcantes lá, né, um país muito legal, o respeito lá do torcedor, né, do japonês para com os jogadores é muito grande, então foi uma experiência muito boa. Depois voltei para o Brasil, para o Palmeiras, e depois acabei indo para a Portuguesa, né, em 2007, onde eu tive a oportunidade ali de conseguir o acesso com a Portuguesa do Brasileiro da Série B para o Brasileirão. Então, assim, foi uma trajetória marcante, e depois eu acabei, né, vestindo a camisa do 15 de Jaú. Na verdade, depois que eu encerrei a carreira na Portuguesa, fiquei 2 anos parados, aí eu acabei recebendo o convite para jogar, né, pelo 15 de Jaú, e graças a Deus aí vesti a camisa também de mais um time aqui da região, né? Iniciei no Noroeste e terminei minha carreira no 15 de Jaú. Eu falo que eu parei de jogar 2 vezes, né, na Portuguesa e no 15 de Jaú. Então, assim, foi uma trajetória marcante, foi brilhante, né, minha carreira. Tudo aquilo que eu almejava, né, quando eu iniciei minha carreira, né, de jogar em equipe grande, jogar fora do país, de ter um reconhecimento profissional, graças a Deus eu consegui, batalhei, não foi fácil, né, a caminhada muito difícil, tive sequências de lesões, né, 3 cirurgias no joelho, uma cirurgia na mão, tive uma fissura na tíbia, né, mas graças a Deus eu consegui aí fazer assim uma história linda dentro do futebol, e foi a realização do meu sonho e também o sonho dos meus familiares, né, que me apoiaram muito, né. Minha família, assim, foi um fator fundamental aí para que eu pudesse ter aí conseguido realizar o meu sonho e, como eu falei, o sonho deles também. Então, graças a Deus aí eu tive uma passagem brilhante aí dentro do futebol. E há quanto tempo você saiu do futebol? Você está sem jogar? Eu parei, já vai fazer 10 anos, né, que eu pendurei as chuteiras, né, parei de jogar profissionalmente, mas a gente para e continua dentro do futebol. Hoje eu jogo pelo Master do Palmeiras, né, da Portuguesa, o Master do São Caetano e o Master do Noroeste também. A gente faz jogos beneficentes, né, e a gente tá sempre aí jogando, disputa o campeonato em Bauru também, então a gente parou de jogar profissionalmente, mas a gente tá sempre aí praticando o futebol, porque tá no sangue, e enquanto a gente tiver saúde, a gente vai continuar aí jogando futebol. Você tem contato com os japoneses ainda, com a equipe que você jogou? Tem contato com eles até hoje? Sim, tenho contato com algumas pessoas que eu fiz amizade fora do futebol, algumas famílias, né, tanto japonês como também brasileiros, né, eu tenho contato com algumas pessoas da comissão técnica lá do Kashima Antlers, né, que a gente se comunica aí pela rede social, e fiz muita amizade lá, e foi assim um país assim que marcou, né, na minha vida aí dentro do futebol. E a adaptação lá no país? Quanto tempo você ficou lá? Então, eu fiquei uma temporada, né? Fiquei 10 meses lá no Kashima, depois eu acabei retornando para o Brasil, porque eu tive uma contusão e tive que passar por uma cirurgia. Aí eu preferi voltar para o Brasil para fazer essa cirurgia. Assim, é difícil, a adaptação muito difícil, porque o fuso horário lá, 12 horas, né? Lá na frente. E foi um pouquinho difícil no começo, mas o Kashima Antlers sempre tem uma estrutura boa, né? Nos deu total assim condições para que a gente se adaptasse da melhor maneira possível. A questão da alimentação, tinha mercados, né, brasileiros lá que a gente comia, tinha um caminhãozinho que toda semana ele ia onde a gente morava, né? Que nós morávamos em 4 brasileiros, um perto do outro, então um caminhãozinho lá de produtos brasileiros ia lá, a gente
comia comidinha brasileira. Assim, no começo foi um pouquinho difícil a adaptação, mas a gente conseguiu porque tinha um intérprete também, né, na questão da comunicação, tinha um intérprete que ali nos dava total ali, suporte, tanto dentro de campo, né, como também fora de campo. Então, o Kashima, ele dá uma estrutura boa, condição boa para não só os brasileiros, mas os estrangeiros que vão jogar lá no Kashima. E você pegou a pós-Copa do Mundo lá no Japão, né? Então você aproveitou toda a estrutura, né, dos estádios que foram construídos para a Copa do Mundo, é isso, né? Exatamente, né? O Japão já é um país, né, de primeiro mundo, já tem uma estrutura boa. E eu consegui pegar ainda, fui privilegiado de pegar uma estrutura pós-Copa do Mundo, né? Igual você falou, né? A Copa do Mundo foi em 2002 lá, Japão e Coreia. E o estádio do Kashima ainda cedeu 3 jogos, né? Foram realizados 3 jogos da Copa do Mundo naquela oportunidade. Então eu tive esse privilégio de estar jogando e treinando aí no estádio, né? Numa arena maravilhosa, a arena lá do Kashima Antlers. E pra gente finalizar, do que mais você sente falta no futebol? Então, a gente sente falta, eu sinto falta, assim, das resenhas, né? Que a gente fala, né? Os boleiros falam, resenha, né? A gente tinha uma rotina muito grande de treinamento, a cobrança era grande, mas hoje eu sinto falta, assim, da resenha, né? Das conversas, né? Ali, às vezes a gente ficava ali após o treino conversando ali no gramado, contando história, e era muito bom, né? E às vezes essa resenha aí que a gente sente um pouquinho de falta. Bom, você começou, né, desde menino, que você já tinha o sonho de ser jogador de futebol, e a gente sabe que hoje a maioria dos garotos sonham em ser jogador de futebol. Qual a mensagem que você deixa para eles? Porque você não desistiu do seu sonho, você tentou, você lutou, você foi atrás e conquistou o que você queria. Então, qual a mensagem que você deixa para eles nesse dia do esportista, que é quando a gente mantém, né, esse relacionamento com as pessoas que gostam do esporte, a gente incentiva, né? É uma forma de incentivar o esporte, principalmente com as crianças. Então, qual a mensagem que você deixa para elas? A mensagem que eu quero deixar aí para vocês, não só relacionada ao futebol, mas em todos os esportes. A caminhada é difícil, né? Muitos obstáculos surgirão no meio do caminho, mas eu posso dizer para vocês que é possível se realizar o sonho, assim como eu realizei o sonho. Você que tem esse objetivo, esse sonho de estar praticando esporte e seguir essa profissão, não desista, né? Dificuldades vão vir, mas é possível realizar o sonho. Precisa ter dedicação, vontade, perseverança, porque assim é meio caminho andado aí para que você possa conseguir aí realizar o seu sonho. Não desista nunca, é possível se realizar o sonho. Você está acompanhando Integração Regional com Karina Cato e Daniele Varandas. Se praticar exercícios físicos é tão importante para a nossa saúde, se alimentar bem também faz parte desse processo. E por isso hoje, na última edição da nossa série de reportagens Plantas que Curam, nós mostraremos os benefícios da salsinha, né, Dani? É verdade, é um alimento que muitas pessoas, quase todas, usam na cozinha, mas tem o jeito certo de usá-la, viu, Karina? Confere com a gente aí na reportagem. Oi, tudo bem? Hoje o quadro Plantas que Curam, com a participação da Lúcia Lucato, que trabalha com fitoterapia, aromaterapia e faz palestras sobre os benefícios das plantas medicinais. Hoje nós temos mais uma dica de um tempero, uma planta, um alimento que traz muitos benefícios para o nosso organismo, né, Lúcia? Exatamente. Que planta que é essa? A gente Olha, até vai agachar aqui para vocês verem. Vocês conhecem, é uma planta muito comum, a gente chama ela de salsa.
salsinha. Eu estou pegando aqui um punhadinho. Essa salsinha, ela pode ser usada como tempero, todo mundo pode colocar para finalização dos pratos. Importante, finalização dos pratos, porque quando você vai cozinhar a salsinha, você perde muito das propriedades aromáticas dela. Verdade, tem que ser crua, então? Tem que ser. No final, você vai fazer qualquer prato, você coloca sobre e ele, com o calor, não vai deteriorar ou vai deteriorar os poderes dessa plantinha. Ela tem vários poderes medicinais que é importante ressaltar. Ele serve como um potente diurético e ele ajuda muito na circulação. Então é uma planta que nossos avós, bisavós já usavam no alimento, sabendo dessas propriedades. Então salsinha, que todo mundo pode comprar até no supermercado, também pode ter um vasinho na sua casa, sem nenhum trabalho, e ela cresce muito bem, você não precisa arrancá-la. É uma planta muito fácil. Muito fácil, você vai cortando e ela vai tendo uma rebrota e você pode estar usando. O pessoal tem usado também em sucos, né? Em chás. Isso, como ela tem essa propriedade de ser diurético, eles usam em sucos justamente, ou suco verde, ou sucos detox, para acelerar essa produção vamos falar assim, no nosso organismo e ajudar na diurese. Ela é bastante diurética. Lúcia, obrigada, viu, pela sua participação, explicando agora os benefícios da salsinha, esse tempero que é bastante conhecido e que faz bem para a nossa saúde, né? Exatamente. Fico muito feliz de estar participando e dando pequenas dicas de como a gente voltar a se conectar com a natureza e usar os benefícios dela ao nosso favor. Dicas valiosas. E você continue acompanhando o programa Integração Regional. Você está acompanhando Integração Regional com Karina Cato e Daniele Varandas. Nós fomos até Igaraçu do Tietê para te contar uma história de uma iniciativa muito bacana que é a Geladeira Solidária, principalmente nesse período de pandemia, né, Dani, que muitas pessoas têm passado dificuldades. É isso mesmo, eu estive conversando com o Ademar e o Xande, eles que são filhos do seu Ademar e da dona Tercília, já falecidos, mas que tinham esse sonho antigo de realizar um projeto em prol às pessoas carentes de Igaraçu do Tietê. E é por isso que agora eles colocaram esse projeto em prática, a Geladeira Solidária. E você confere com a gente na reportagem. Fazer o bem sem olhar a quem. Este é o projeto que o seu Ademar e a dona Tercília tinham como sonho. E agora os filhos deles estão realizando esse sonho aqui em Igaraçu do Tietê. Mas quem vai falar com a gente mesmo aqui no Integração Regional é o Ademar e também o Xande. Como que surgiu a ideia desse projeto, de vocês colocarem em prática o projeto que veio dos pais de vocês? Bom dia, Dani, primeiramente. Surgiu assim, estava eu e a minha esposa Juliana assistindo um programa de televisão à noite, e de notícias, né? E aí veio uma mãe catando alimentos numa feira para suprir a necessidade dos filhos. Então aí voltou tudo aquilo na minha cabeça. Que meu pai também, quando criança, catava também para alimentar os irmãos, a avó, e aí eu e ela choramos muito. Aí veio tudo na cabeça, voltou tudo. E aí na segunda-feira eu já liguei pro meu irmão, catamos uma geladeira que nós tinha lá. Falei, vem pra cá que eu vou pintar a geladeira, nós vamos fazer isso. Vamos botar o projeto na rua. E essa geladeira, Xande, é abastecida como? Vocês pedem doação para as pessoas ou vocês mesmos quem compra os alimentos? Como que funciona? A maioria da parte é doação. O que a gente consegue dar, a gente pega, mas a gente também estamos sem trabalho, sem umas coisas que a gente trabalha com eventos e nossa área está parada. E a gente tenta pedir para o povo não consegue dar para a gente colaborar. Aí a gente abastece ela conforme vai dando. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, né, a família fica muito gratificante, né? Então, que nem eu falo dos meus irmãos, o nosso pai ensinou que o que é de um é dos quatro. Então, graças a Deus, a gente está levando isso para a rua também, entendeu? Vamos ajudar, não tem muito, mas vamos ajudar, entendeu? E fica livre aqui para qualquer pessoa passar e pegar o que quiser, o que precisar. O que precisar, e se quiser trazer também, colocar, não precisa a gente estar aqui. Podem chegar e abastecer a geladeira também, quem quiser contribuir. Pode chegar, contribuir, que aí a geladeira é nossa. Quem puder doar um pouquinho já é muito para quem não tem nada, né?
Então qualquer ajuda, gente, é bem-vinda aqui no projeto do seu Ademar e da dona Tercília, que está sendo aí idealizado agora pelos filhos, colocado em prática pelos filhos. E qual que é a sensação de vocês em estar realizando um projeto que é do pai de vocês? Muito gratificante, isso aí não tem preço, né? Onde eles estiverem, eles estão muito felizes, igual a gente. A gente sempre ajudou todo mundo, né? Que nem eu falo, dessa terra a gente não leva nada, só leva as boas ações, entendeu? Então, se cada um puder ajudar um pouco, perante nos olhos de Deus, Deus sabe como recompensar, entendeu? Então a gente está muito feliz, graças a Deus. Hoje você vindo aqui também é uma grande amiga nossa, vai ajudar muitos, você é muito querida em toda a região. Então eu acho que agora o projeto decola mais rápido ainda. Tem muita gente, quero agradecer muita gente que já está ajudando, entendeu? Então, e é muita gente precisando também. Muita gente precisando, entendeu? Ainda mais com a pandemia, né? Muita gente sem trabalho, sem nada. tem que ajudar. Acabou, né? A ajuda do governo, né? Alguns tinham ajuda, agora já não tem mais, e vai ser bem reduzido agora quando voltar. Então essa fase agora vai ser um pouco mais pior. Então a gente está tentando fazer a nossa parte. Espero que os outros ajudem também e façam uma parte social, para que nem a gente está fazendo. E quem quiser entrar em contato com vocês para ajudar, qual é o endereço e o telefone de vocês para contato? Se quiser ajudar, né? É só deixar ali no Espaço Vida Saudável, ali na Pereira de Resende 425, das 11 às 2 e das 6 às 8. Então você que está assistindo Integração Regional, quiser colaborar com a gente, é só entrar em contato. Se quiser fazer a sua doação, você é de Dois Córregos, de Jaú, também de qualquer cidade da nossa região, entre em contato com a gente aqui no portal RC1, que nós vamos contribuir também com a sua doação para a geladeira aqui, o projeto do Ademar e do Xande também, que estão com esse lindo projeto em Igaraçu do Tietê. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia, com Karina Cato e Daniele Varandas. E o Integração Regional tem muita preocupação também com as causas ambientais, não é, Karina? Isso mesmo. E é por isso que nós vamos mostrar para você uma ação que nos deixou muito feliz. Nós sabemos da importância do Rio Jaú para toda a nossa região. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente de lá fez a soltura de 10 mil alevinos. O objetivo é ter mais peixes no nosso rio. 7 espécies nativas foram soltas no Rio Jaú, próximo ao Horto Florestal. Entre os alevinos estão lambaris, cascudos, pacu, piau três pintas, curumbatá, traíras e bagres. O secretário de Meio Ambiente, Amilcar Marcel de Souza, contou os detalhes desta soltura e a importância dela para o Rio Jaú. Olá, hoje a gente está aqui para falar para vocês uma ação muito importante da Secretaria do Meio Ambiente de Jaú, que foi a soltura de 10 mil alevinos de espécies nativas, né? Alevinos são peixes de espécies nativas da bacia hidrográfica do Rio Jaú. E esse faz parte de um projeto, né, chamado Nosso Querido Rio Jaú, que é um projeto da Secretaria do Meio Ambiente, além de a recomposição das nascentes, matas ciliares, a educação ambiental junto aos produtores rurais e também à população, o repovoamento de peixes, sabendo que a vida de um rio, além da sua qualidade de água, a gente depende também da vida aquática, né, de peixes, de tartarugas, de anfíbios e dentre outras espécies. Então, assim, a Secretaria ela vem fomentar essa ação. Então, tivemos aí
nesse mês de fevereiro, uma ação desse tipo, com soltura de 10 mil alevinos. E aí, a partir de março, novamente, vai ter uma soltura de 100 mil e assim sucessivamente aí, ao longo dos próximos anos, a gente vai estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Você está acompanhando Integração Regional com Karina Cato e Daniele Varandas. E agora é a hora do empreendedorismo aqui no Integração Regional. E você já sabe que nós temos uma pessoa especial que tem um lugar garantido no nosso programa. É isso mesmo, o professor Ricardo Mangili. Ele que é especialista em empreendedorismo e hoje vai nos contar quais são as características para ser um bom empreendedor. Olá pessoal, eu sou o professor Mangili. Mais uma vez aqui com vocês no portal Integração Regional. Hoje nós vamos dar início a uma jornada. Quais são as principais características para se tornar um empreendedor? São várias. Vamos elencar aqui para vocês as mais importantes, que isso possa servir de trilho para que você possa colocar a sua ideia nesse trilho e seguir em frente. Uma das primeiras características que nós vamos levantar para vocês aqui é a autoconfiança. É confiar no seu potencial. Nós podemos, com o tempo, aprimorando, alimentando e crescendo essa autoconfiança. Mas é muito importante que você reconheça as suas limitações. Porém, essas limitações não é base para que você desista. Essas limitações é para que você trabalhe elas. Você vai fazer uma seguinte atividade. Você vai colocar num papel. Você vai traçar um T nesse papel e vai colocar do lado esquerdo os seus pontos fracos e do lado direito os seus pontos fortes. Faça isso e com certeza você vai ver que você tem muito mais ponto forte do que ponto fraco. Depois que eu fizer isso, o ponto forte, vamos continuar alimentando. E o ponto fraco, vamos trabalhar esse ponto fraco para que fortaleça ainda mais essa sua autoconfiança. A autoconfiança é algo primordial para que você possa se tornar um grande empreendedor. Confiar em si mesmo, confiar na sua equipe, confiar na sua ideia, confiar principalmente na sua motivação de colocar a sua ideia que estava no papel, que estava na sua cabeça, no papel. E para que isso aconteça, é muito importante que você entenda as suas limitações. A segunda característica importante que eu quero passar para você hoje aqui nesse bate-papo é enxergar oportunidades. Isso é importante. Você tem uma ideia, você colocou no papel, você começou a desenhar o seu plano de negócio e nesse plano de negócio você percebeu uma outra oportunidade ou um caminho que você estava seguindo, mas você percebeu que ali na frente existe uma oportunidade. Isso é uma visão da autoconfiança, da sua motivação. Então, autoconfiança, muito importante, importantíssimo, enxergar oportunidades. Uma velha frase, mas que não vou deixar de passar aqui, na crise é que nós criamos. Se toda crise nós sentarmos e reclamarmos, nós não andaremos. Então, na crise
é que nós temos que nos reinventar, buscar novas oportunidades, buscar novas saídas, buscar novos mecanismos, autoconfiança e busca de oportunidades. A terceira, para a gente encerrar esse bloco de hoje, aqui no Integração Regional: comunicação e liderança. Ah, mas eu não sou um líder, mas nós podemos trabalhar essa liderança. Entre em contato aqui com o nosso portal e nós daremos especificamente algumas dicas sobre liderança que nós vamos falar aqui também no nosso portal Integração Regional. Muito importante a comunicação, mas a comunicação com a sua equipe, que ela entenda qual é sua missão, qual é sua visão e quais são os seus valores. Essa comunicação interna é primordial para que essa informação chegue até o seu consumidor. Muito importante, autoconfiança, busca de oportunidades, comunicação e liderança. Isso nós vamos falar no próximo bloco. Eu sou o professor Mangili, um forte abraço, até o próximo programa aqui no portal RC1, portal Integração Regional. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia, com Karina Cato e Daniele Varandas. E depois dessas dicas do professor Ricardo Mangili, a gente ainda continua falando sobre empreendedorismo. Agora nós vamos contar para você sobre uma família que soube empreender aqui em Dois Córregos. E sabe qual foi a escolha deles, o ramo de negócios que eles quiseram empreender aqui em Dois Córregos? O ramo de mudas de hortaliças e também de café. Confere agora na reportagem com a gente. A história do Viveiro Alvorada começou em 2014, há 7 anos, com o esforço e trabalho diário desta família, que hoje se orgulha de tudo que construiu. Por ano, são produzidas 48 milhões de mudas nessas estufas. A maior parte são de hortaliças, que vão para mais de 20 cidades. O Viveiro Alvorada está no mercado, é uma empresa bem nova, na verdade. Faz 7 anos. Ela começou bem pequenininha numa chácara que tinha na cidade. Na verdade era arrendado, não era nem nossa, a gente foi arrendando. E aí começou com meu pai, com meu irmão e com a minha mãe. E era bem pequenininho. E aí conforme foi aumentando o cliente, os parceiros que a gente foi buscando com bastante trabalho, a gente foi aumentando as estufas até chegar a um ponto que não tinha mais espaço para nada. E aí foi onde a gente veio buscar um espaço legal, montamos a estrutura que você está mostrando aí, um barracão, buscamos parceiros para trabalhar. A gente fala que os funcionários que trabalham aqui, na verdade, são amigos. A gente é todos amigos, tanto dentro quanto fora da empresa, né? Hoje a gente é em 15 pessoas trabalhando aqui diariamente. E vocês fabricam mudas de hortaliças, mudas de café? Qual que é o diferencial da empresa? O principal é hortaliça e legumes, o principal. Café a gente faz por encomenda, maracujá por encomenda, mas o principal, o foco é a hortaliça. Então, uma empresa familiar que hoje emprega tantas pessoas em Dois Córregos e é referência na fabricação de mudas. Graças a Deus. Abrangendo o estado de São Paulo, uma grande parte, bastante. Hoje a gente tem uma carteira de cliente de mais ou menos aí uns 450, 500 clientes e abrangendo uma parte do Paraná. E a gente tem bastante parceiro lá também. A novidade do Viveiro Alvorada neste ano é a produção de mudas enxertadas de berinjela, jiló, pepino e pimentão. São mudas de alta produtividade, aumentada em 30%, e essa é a aposta da empresa para 2021. Hoje o Viveiro Alvorada produz mais ou menos 48 milhões de mudas ano, sendo hortaliça, folhosa, legumes, né? E agora esse ano a gente vem com um diferencial, com parceria com uma empresa muito grande hoje no mercado, que é a Taqui Sementes, com enxertia. Que hoje no estado de São Paulo, em torno de 10 empresas só que desenvolvem essa técnica. Não é uma técnica fácil, é uma técnica difícil de trabalhar. Então eles em si vêm, fazem a proposta para o viveiro, ele vê se o seu viveiro está em condições, ele tem estrutura, ele tem qualidade de muda para estar fazendo isso. E vieram até nós o ano passado em si, assumimos, vestimos a camisa, vamos fazer.
já era uma coisa que o viveiro tinha vontade de trabalhar, mas em si, até então a gente tinha um outro local de trabalho, não comportava o ambiente. Então hoje o viveiro está aumentando, a gente está indo para mais 5 mil metros quadrados de estufa hoje. Provavelmente aí março, mais tardar março, já está tudo pronto, já está tudo esquematizado. Estufa toda automática, vai ser toda mecanizada, controlada pode ser até pelo celular. A produção em si, a parte técnica sou eu que faço, toda a parte de adubação, pulverização, é tudo eu que faço a parte de manejo do viveiro. Também faço a parte de suporte técnico. Hoje o viveiro trabalha em torno de 400 a 450 a 500 clientes. Então a gente tenta visitar, fazer uma visita, acompanhar, tentar ajudar na produção, porque a gente sabe que no verão é complicada a produção. Então a gente tenta dar um suporte ali em cada cliente. Cada cliente é um caso, então a gente tenta adaptar o lugar ao cliente, o ambiente, e tentar dar toda a parte de suporte para ele conseguir fazer a produção dele. E o viveiro em si, como o Leonardo já deve ter falado na outra entrevista, a gente está desde 2014, começou eu, meu pai, minha mãe, e veio vindo, crescendo. Hoje a gente já está em 2 estados, a gente faz o estado de São Paulo e faz Paraná. Hoje está presente em mais de 20 cidades, hoje a gente consegue atender. A gente tem caminhão, tem caminhonete, tem a parte do pessoal que faz a parte de entrega, os motoristas são tudo treinado para melhor atender cada cliente. E também tem a outra parte do viveiro, que é a parte de mudas de café, que nossa região é muito grande, é muito forte nessa parte, que a gente também produz mais sobre encomenda, tá? E agora vem essa parte aí de enxertia, que vai ser o diferencial do viveiro, que, como eu já falei, são hoje, se somar todos, seriam 10 viveiros, né? No estado de São Paulo, onde se mais ou menos se fala entre 200 a 400 viveiros no estado de São Paulo. Então a gente está entre o 11º viveiro a produzir muda enxertada registrado, que é o mais importante. Hoje, 15 funcionários e a família fazem a história desta empresa que cresce e busca inovar sempre no segmento de mudas. Você está acompanhando Integração Regional com Karina Cato e Daniele Varandas. E nesta época de pandemia, muitas pessoas tiraram as ideias que estavam no papel e começaram a empreender, não é, Karina? Isso mesmo, nós vamos te contar agora a história dos irmãos Eduardo e Guilherme, que usaram uma receita antiga da avó Isa para colocar em prática a fabricação de pães de queijo artesanais. A fábrica de pão de queijo Vó Isa foi inspirada nela, Dona Isa Rosa Meireles Nami, a avó que cozinhava com perfeição. Por isso, os netos Eduardo e Guilherme criaram a empresa. Eles sempre viram nos pães de queijo dela a representatividade da família unida, já que a delícia mineira reunia todo mundo em volta da mesa. Muitos anos depois, a ideia de empreender e usar a receita da avó saiu do papel. Desde pequeno, o dia a dia na casa da nossa avó era maravilhoso, sempre muita brincadeira e recheado de pão de queijo.
Nós somos em vários primos, então a tarde toda brincávamos lá. E aí, com o tempo, fiz administração de empresa, meu irmão também. E a gente sempre quis trabalhar com alguma coisa que nos desse prazer, além, obviamente, de um trabalho árduo. E aí, no momento da pandemia, a gente já havia estudado a possibilidade de abrir uma fábrica de pão de queijo. E a partir do momento que veio a pandemia, tudo veio junto. A gente teve mais tempo de ficar junto, de desenvolver as ideias e, obviamente, de começar a trabalhar a parte de legislação, a parte de desenvolvimento predial também. Então agora deu tudo certo depois da pandemia. E a avó de vocês era uma mineira e tinha o pão de queijo como uma tradição na família? Exatamente. Muito difícil ter uma tarde sem pão de queijo na casa dela. E aquilo era tão gostoso pra gente, era tão prazeroso tá ali e para ela também, que a gente queria compartilhar com outras famílias também. Inclusive a receita é original dela. Receita tradicional mineira com muito queijo. E agora que nós já conhecemos um pouco da história desta fábrica, nós viemos até a sala de produção para saber com eles, o Eduardo e o Guilherme, que são os netos da avó Isa, como o pão de queijo é produzido aqui em Jaú. Basicamente a gente faz a preparação de todas as matérias-primas, fécula de mandioca, os queijos, os ovos, tá? Daí a gente passa para a máquina amassadeira, que é ela que vai fazer a homogeneização de tudo isso, tá? É como se fosse uma batedeira. Exatamente, uma batedeira em tamanho industrial, exatamente isso. E aí que começa a variação. A massa para preparo ela já está pronta e o pão de queijo congelado ele ainda passa pela dosadora, pelo ultracongelamento e também pela seladora. Uma receita produz em média 30 quilos de pão de queijo? Como que vocês produzem, enfim? Exatamente, Karina. A diferença entre uma fábrica pequena e uma grande basicamente é o tamanho das máquinas. O processo produtivo é mais ou menos o mesmo, tá? A gente tem um grande diferencial que é o nosso ultracongelamento, que ele traz o pão de queijo a menos 39 graus em 45 minutos, que isso mantém o pão de queijo muito crocante por fora e por dentro aquele sabor de queijo super gostoso. Mas basicamente são 35 quilos que a gente consegue produzir por maçada, que a gente chama, tá? Isso do congelado e também do balde. Ou seja, é praticamente um produto artesanal também, que vocês fazem todos os processos, né? Com certeza. É um produto que a gente precisa estar de olho o tempo todo, tá? Não tem uma industrialização, a gente não tem nenhum tipo de componente químico para manter o produto, então a gente precisa ficar de olho o tempo todo. Para que de fato seja um pão de queijo com uma receita tradicional mineira. Aquilo que a gente quer consumir com qualidade. E como nós já descobrimos depois da separação dos alimentos, que são a fécula de mandioca, o sal, os ovos e o queijo, que na receita tradicional da avó Isa vai em média 12% de queijo na massa, passa pela batedeira até que chega até esse outro maquinário que é a dosadora. E olha só, os pães de queijo são cortados, ficam no tamanho ideal para serem enviados para a máquina de refrigeração. O processo todo dura em média 2 horas e depois dessa refrigeração já está pronto para embalagem. E depois da gente conhecer todo o processo de fabricação do pão de queijo, nós chegamos na melhor parte dessa reportagem, que é então provar o pão de queijo da avó Isa, que traz uma tradição familiar, né, Eduardo? A homenagem à avó de vocês.
E um pão de queijo artesanal que tem todo um diferencial, né? Com certeza, Karina. Aqui a gente tem os pães de queijos mais tradicionais, né, que são o coquetel e o lanche, depende do tamanho. E a gente trouxe também uma novidade, que são os baldes de massa fresca, que dá para fazer de inúmeras maneiras. A ideia é encher de gente em volta da mesa. Com certeza. Um pão de queijo também que é sem glúten, né? Com certeza. Nossa fábrica ela é exclusiva de pão de queijo, então a gente não tem nenhum tipo de farinha branca dentro da produção. Isso garante que nossos clientes que não comem glúten podem comer tranquilamente. É isso aí, então, você que ainda não provou esse pão de queijo, fica a nossa dica dessa empresa que trouxe a tradição de Minas Gerais para Jaú. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Até a próxima. Você está acompanhando Integração Regional com Karina Cato e Daniele Varandas. E o programa Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para você, uma ótima noite. Boa noite, muito obrigada pela sua companhia aqui no Integração Regional. Lembrando que você pode sugerir reportagens para o nosso programa. E tem também uma novidade. Nessa semana nós criamos a nossa conta no Instagram. Então você pode seguir @Integração Regional sem nenhum acento. Segue a gente lá, confira os bastidores e as novidades do nosso programa. A gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau. Tchau. Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais, com Karina Cato e Daniele Varandas.